A história da obra divina em Jacareí, município da região metropolitana do Vale do Paraíba e litoral norte do estado de São Paulo, teve início no final da década de 1970. Nesse período, são encaminhados à fé os 5 primeiros membros da cidade que estavam ligados à então Casa de Reunião São José dos Campos: Rosa Lopes Rodrigues, Manuel Rodrigues, Vitalina Oliveira Santos, Hebe Mota e Santina de Jesus Alvarenga. Em 1978, a missionária Mafalda Bossarte Sampaio, outorgada na cidade de Santo André, muda-se para Jacareí e passa a liderar reuniões de Jorei em seu lar, a Rua Francisco Grestan, no bairro Parque Brasile, e em outras 4 residências. Quando eu recebi meu recado, eu morava em São Paulo. E em 1977, eu saí de São Paulo e vim para São José dos Campos. E logo que cheguei em São José, fui procurar onde tinha, né, na realidade era centro, né, de Orei, não lembro o nome que dava. E ficava na Vila Maria em São José, não era igreja, nada. E o responsável, meu querido ministro Miguel, meu grande mentor. Então, em 79, eu me mudei para Jacareí e aqui nós começamos a fazer reunião no lar, na minha casa, e minha esposa também era messiânica, era falecida, meus filhos todos messiânicos. Na década de 80, quando eu recebi o encarne, aí começamos a frequentar a unidade de São José dos Campos, onde que conhecemos o senhor Hélio Piritani, e que se prontificou a nos ajudar nas reuniões em casa de Jorei. Então ele trazia mais membros e a gente fazia as reuniões em casa. Eu fazia núcleo de Jorei na minha casa, né, antes da gente inaugurar a casa de Jorei aqui em Jacareí, e a gente recebia os membros de São José, o missionário Hélio Piritani, e tinha outros. E depois a gente começou a saber que tinha reunião de lar também na casa da dona Mafalda, que a gente frequentava. E a gente ia ajudando, ainda foi crescendo cada vez mais, onde aumentou os membros, né? Durante pouco mais de uma década, a família messiânica em Jacareí criou condições de, na década de 1990, inaugurar a primeira unidade religiosa na cidade. Então, aí onde que a dona Mafalda e posteriormente a senhor Djalma e a Marlene se prontificaram em tentar abrir uma casa de Jorei aqui em Jacareí. Nós conseguimos um local para fazer a casa de Jorei, aonde todos os membros empenhados na mutirão da abertura da casa de Jorei. Eu lembro bem que a gente dedicou, primeiro arrumando, era uma casa pequena, né? Aliás, é uma casa pequena que continua lá, né? A gente pintou, reformou ela todinha, aquela expectativa de ter o nosso núcleo aqui em Jacareí era muito grande, né? E ficava bem em frente a uma praça. Mas assim, a nossa preparação foi muito grande para a gente inaugurar na Vila Pinheiro. E uma semana antes da inauguração do Adão Pedro, dia 19 de outubro, o meu filho sofreu um acidente
E eu estava em São José fazendo oração com meu pai, que era 39 anos de falecimento dele. Meu pai morreu de um acidente de carro, né? E ele morreu na hora. E eu, quando cheguei em casa, estavam várias pessoas na minha casa, e eu soube que meu filho estava no hospital. E falaram que não era coisa muito grave. Quando eu cheguei na Santa Casa, eu fiquei sabendo que meu filho ia amputar o pé. E os membros estavam todos ministrando jorei pela parede. E tinha duas membros lá dentro, que era a Dona Mafalda e a Odila. E nesse tempo, a minha família correu para procurar um outro médico, porque o médico que estava de plantão queria amputar o pé dele, porque ele tinha apenas 10% para recuperação. 90% era para perder o pé realmente. Aí quando eles conseguiram trazer esse outro médico conversou, né, com o que estava de plantão, e eles mudaram, eles conseguiram recuperar o pé do meu filho. Por quê? Porque quando eles foram analisar, o meu filho já estava com 50% de recuperação, por causa do jorei que todos estavam ministrando. Então isso fortaleceu muito mais a gente, porque isso foi uma semana antes de inaugurar lá no Pedro. Assim, em 27 de outubro de 1996, é realizada a cerimônia de entronização das imagens da Luz Divina e de Meixo Sama da Casa de Jorei Jacareí, em imóvel à Rua Paraíba do Norte, 79, bairro Vila Pinheiro. O culto foi oficiado pelos ministros Masanobu Yoshida e Takashi Midorikawa. O responsável pela unidade era o missionário Djalma José Martins das Neves. Atualmente localizada na Avenida Major Acácio Ferreira 700, bairro Jardim Paraíba, desde o início da difusão do jorei e dos ensinamentos de Meixo Sama em Jacareí, a unidade religiosa contou com a dedicação de diversos ministros e missionários. Inspirada no legado de seus pioneiros, a família messiânica do Jorei Center Jacareí se empenha na obra divina.